Vibradores e vibradoras, começa agora mais um episódio do Dibra da Vaca, o seu querido podcast que fala de futebol, né? Sem firulas e ultimamente com muita raiva, né? Não pode ser diferente. No episódio de hoje faremos um pouquinho diferente, pessoal. Separaremos em dois tempos, assim como nossos clássicos joguinhos de futebol. No primeiro tempo falaremos sobre o empate colorado no Beira-Rio contra o Ceará em 1-1. E no segundo tempo, aí com participação de Denilson Flores, do Deni Boss, falaremos sobre o Grenal feminino e sobre Juventude e Esporte, que jogarão no Alfredo Jaconi. Então, falaremos um pouco separado dessas partidas. Mas antes de começar esse episódio também, como sempre começamos aqui, né, pessoal? Falar sobre a BetSul, a nossa parceira BetSul, que nos apoia aqui no canal. O melhor site de apostas esportivas do continente. Então, para você fazer o seu cadastro, basta clicar aqui embaixo no link da descrição, preencha seus dados com tudo que for pedido lá. Em seguida, deposite pelo menos R$ 20 no site, aguarde ser compensado e pronto, você já está apto a apostar no site. Um futebolzinho, uma NBA, quem sabe uma NFL que deve começar em breve, né? Olha, a NBA deve estar dando bom, porque está tendo cada jogão, meus amigos. Recomendo uma apostinha lá, principalmente em pontos e assistências. Dá uma pesquisadinha aqui, ó. Vale a pena. E também não poder deixar de pedir a todos vocês que nos assistem que se inscrevam aqui no canal, pessoal. Isso é muito importante para nós. Clique aqui embaixo no botão inscrever-se, deixe seu like, seu joinha também. Compartilhe o vídeo e, claro, comente aqui embaixo o que você está achando dos nossos vídeos e da atuação do Inter no jogo de hoje, também do Juventude contra o Esporte e do Grenal feminino. Então, sem mais delongas, seja bem-vindo, Rodrigão. Cara, não dá nem vontade de falar, né, Fernando? É complicado, né, meu velho? É complicado, né? Como eu comentei para ti em off antes de começar a gravar, né? A minha sorte é que o Grêmio não joga essa rodada, então estou de sangue doce nesse momento. Apesar de ainda estar na lanterna, mas o Grêmio não joga, então os guris não passam raiva. Mas Eu tô... então, meu querido fala. Não, eu tô esperando a rodada que o Inter vai ter um joguinho adiado para me dar uma alegria. Tá complicado, né, meu velho? Mas então, meu querido, mais um tropeço do Inter, o Inter que não vence no Beira-Rio há muito tempo já, né? Deve fazer um mês e pouco, que o Inter não consegue uma vitória sequer jogando em casa. Já são 8 jogos sem marcar gols de bola rolando. O último foi contra o Olímpia, lá longe pela Libertadores, aquele 6-1, se eu não me engano. Então, Rodrigão, o que tu viu da partida de hoje? O que aconteceu com mais um tropeço do Inter e mais uma atuação ruim do Colorado? Aqueles 6 gols estão fazendo falta nesses outros, né? É, né? Gastaram Gastaram de. muito lá e tá fazendo falta hoje. Cara, como tu mesmo disse, o Inter hoje fez a 6ª partida, né? Sem conseguir vitória no Beira-Rio. São 8 jogos sem marcar gol com bola rolando, só pênalti, falta, escanteio, e pênalti, por sinal, acho que é a marca registrada desse Inter, né? Sempre rola um pênaltizinho maroto. Cara, foi um jogo péssimo do Inter. Não tem, a meu ver, não tem o que destacar de forma positiva. A escalação do Inter, convenhamos, era o que dava, né? Eu acho até que a entrada do Lucas Ramos ali no meio-campo, para mim, foi um pouco precipitada. Acho que o Maurício poderia ter começado, ou daqui a pouco o Caio Vidal, com aquela ideia do ponteiro, dos 3 homens de frente. Mas entendo a posição do Loz ali, de tentar botar um jogador que é da função, talvez o jogador com as características mais próximas do Tyson, que é um jogador de velocidade, o drible e a verticalidade, que é o que ultimamente tem faltado para o Inter, né? Que só o Tyson dava. Agora o Tyson vai ficar afastado aí por mais ou menos uns 30 dias, torcendo para que ele volte antes do jogo contra o Olímpia, pelas oitavas da Libertadores. Mas, cara, o jogo do Inter foi muito ruim. Desde os primeiros minutos, tu percebia que o Inter muito mais ia sofrer na tarde desse domingo do que criar alguma coisa de forma produtiva. Porque tu via que o Inter estava novamente com aquela saída mais lenta com os 3 jogadores, voltou a ter esses 3 jogadores, né, que nos últimos 2 jogos o Inter estava posicionando só 2 ali na saída, e a meu ver dava um pouco mais de organização. O Loz optou pelo Lindoso e não pelo Johnny,
então isso também atrasa um pouco o processo, a meu ver, porque o Johnny é um jogador que tem um pouco mais de produção e se projeta um pouco mais para o jogo. O Lindoso já não, já é um jogador mais fixo, mais parado. Então tu perde a vitória na primeira linha ali de marcação do time adversário. E, cara, o Inter ele foi inoperante pelas laterais, inoperante pelo meio. Tanto o Edenilson como o Patrick não conseguiram ter vitórias pessoais, era só jogo de passe. O Léo Borges, para mim, foi muito mal na lateral esquerda, assim como o Heitor, que apoiou um pouquinho mais, diferente do último jogo que o Inter jogou praticamente com o campo inclinado para o lado esquerdo. Dessa vez o Inter forçou um pouco mais o jogo pela direita, pelo uso do lateral, né? Quando o Patrick tinha a bola, era o jogo pelo lado esquerdo. O Patrick não estava numa tarde inspirada, então não progrediu, não conseguiu dar profundidade. É aquilo, o Patrick é um jogador que normalmente nos 10 primeiros minutos tu vê como é que vai ser, tu tira uma febre se ele vai render no jogo ou não. Se ele tiver vitória pessoal, normalmente ele vai até o fim. Se ele não tiver, cara, tu esquece, a menos que ele consiga dar um pouco, dar um start e dar uma guinada no jogo, mas não é muita característica. Sim. Novamente não deu certo o Galhardo e o Yuri Alberto, né? Eu acho que nessa projeção do Yuri Alberto ser mais centralizado e o Galhardo sair um pouco mais, o Inter perde em velocidade e perde na primeira bola, porque o Galhardo, por ser mais alto do que o Yuri, né, talvez teria um pouco mais de condições e mais forte de segurar um pouco a marcação, apesar de eu achar que não é muito a dele, mas eu acho que o Inter perde também nessa característica. E quando o Inter teve a bola, trocou passes rápidos, conseguiu se projetar, mas aí chegava naquela linha do meio de campo e dali não conseguia sair. Tanto que o Inter não conseguiu criar grandes chances. Fora o pênalti, acho que o Inter teve uma chance de gol. Então, cara, foi um jogo muito aquém do Inter. Já ao contrário, o Ceará se propôs a jogar em horas, né, quando estava perdendo, propondo o jogo e levou muito perigo na defesa do Inter. E depois, quando começou a contra-atacar, já o Inter tentando buscar um pouco mais o jogo, principalmente no final do primeiro tempo ali, quando empatou a partida, cara, levou muito perigo para a defesa do Inter. O Daniel fez algumas boas intervenções e no final da partida eu acredito que tenha feito a defesa do jogo, porque ele fez uma defesa com o pé numa bola que eu acho que é o Vina ela cruza toda a área e sobra para o... não vou lembrar o nome do cara que bate, e o Daniel faz uma bela defesa. E depois o Inter se repetiu, né, na questão das trocas, foi peça por peça, vamos dizer assim, né? Aí no final ali o Loss tentou inventar uma coisa que nós já vimos 2019 mais seguido, que era o Denilson e Patrick nas laterais. Acho que não dá muito certo, a gente já teve essa noção, mas, né, numa tentativa, num resquício por as laterais estarem completamente inoperantes, acho que deu um pouco de resultado do Inter ter um pouquinho mais a bola e sofrer um pouco menos. Mas, cara, o Inter foi muito mal. Gostei do menino que entrou ali no final, já tinha gostado na quarta-feira, quando ele entrou contra o Galo ali, me esqueci o nome, não sei o que. O Vinícius Melo, Vini Melo. Né? Eu ia dizer Vini Melo, não ia estar muito errado. Bom jogador, tu vê que sabe... Também gostei dele. É centroavante, é brigador, né? É um cara que vai trombar, vai tentar. Eu acho que daqui a um pouco é uma de ser testado em algumas partidas, um pouquinho mais de experiência, né, para ir pegando cancha, que talvez seja o futuro ele por ali. Achei um pouco estranho a inclusão do Peglo novamente, né? O Peglo passou quase um mês sendo deixado de lado, até um pouco mais, Sim. não vinha aparecendo nem mesmo na relação, me causou um pouco de estranheza, mas se tu olhasse o banco do Inter, do meio para trás, eu acho que o Inter tinha 6 ou 7 opções e as únicas opções do meio para frente foi as que o Loss tentou, que era o Maurício, o Peglo e o Caio Vidal. E não surtiram muito efeito. O Caio Vidal, mais uma vez, praticamente não tocou na bola, a bola não chega no chão para ele, é só a bola quebrada, o meio de campo do Inter passa vendo o balão e o contra-balão. Então, cara, o Inter tem que, de uma certa forma, botar um pouco a bola no chão para construir. E é aquilo, né? A meu ver, o que o Miguel Ángel tentou fazer por 3 meses e não deu certo, foi perdido em questão de 2 partidas, apesar do ímpeto, do empenho, da vontade, da disposição dos jogadores, que isso não pode dizer que não. Falta qualidade, falta uma certa organização. A meu ver, é o grande ponto do Inter hoje. O Inter é um amontoado de jogadores sem saber muito bem onde cada um vai render mais ou onde cada um vai ocupar o espaço.
O meio-campo fica se trocando peças o tempo todo. Então, cara, tá complicado. Eu espero que agora, a partir do trabalho do Aguirre, a partir de amanhã, se consiga começar a ver uma certa organização, que o Inter está completamente perdido em campo. Cara, eu não vi muito do jogo, acabei não estando em casa na parte da tarde, na hora do jogo, mas eu ouvi o jogo. E, cara, tem algumas coisas do Inter que eu nunca consigo entender. Uma delas é Lindoso. Por que Lindoso? Aquela pergunta clássica, por que Lindoso? São coisas que tu Cara, não não tem entende, cara. O Dourado resposta, tava né? no banco e o Johnny também tava no banco, né? Tipo, tudo bem. Eu sou daquela teoria, assim como eu vi, acho que o Lucas Colar, que é do Voz do Gigante, que fala de Inter comentando, se o cara tá no banco é porque tem condições. Tu parte desse pressuposto. E aí, digamos, tá, o Dourado não tava 100%. Mas botou o Johnny então, cara. O Johnny já demonstrou que tem bola. O Lindoso tá abaixo deles. Já é uma coisa estranha. Aí tu vê o Peglo, que tu comentou. Pô, o Peglo tava pra ser vendido, não sei se foi, eu não peguei, mas entra do nada, depois de um bom tempo quase arquivado. E, cara, tinha muita reclamação sobre o Inter, do Ramires, sobre o Ramires, que não repete escalação. Aí vem o Loss e também não repete escalação. Tudo bem, perde jogador por lesão, como perdeu o Tyson, mas ele mexe em outras funções também, em outras posições. E o Inter não repete escalação, o Inter segue um time perdido em campo, um time que não tem criação. Cara, pra mim, como eu até comentei contigo antes da gravação, né, cara? Eu vejo o Inter como o Grêmio é tanto problema, é tanta coisa que tem que mudar que às vezes tu não sabe o que pesa mais ou qual ponto tu tem que citar primeiro, que tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. É tanta coisa, cara, que a gente fica perdido, né, cara? Outra coisa que eu também vejo que é difícil afirmar. Tipo, não dá pra afirmar, mas dá essa sensação no Inter, né, cara? Tipo, o Patrick hoje não jogou nada. O Edenilson não foi muito bem. Mas agora sem o Ramires, eles não saem. E aí tu vê as informações que se tem de bastidores do Inter e tal, que se os jogadores pudessem escolher, teria sido efetivado o Osmar Loss. Aí tu pensa, por quê? Sabe? Cara, tipo, o vestiário do Inter, tu vê que tem um poder bastante forte. É difícil mexer com uma estrutura dessa, assim, mas, tipo, eles também podem sair. Tudo bem, o Edenilson sempre era substituído com o Ramires, talvez não fosse a melhor forma, às vezes ele tava bem e também saía. Mas se não tá bem, cara, tem que sair, sabe? O É problema é que eu difícil, acho cara. que faltam jogadores de característica semelhante nesse grupo, né? Por É exemplo, verdade. tu não tem um jogador que possa fazer o que o Edenilson faz. Ah, se fala muito do Nonato, mas o Nonato não é esse tipo de jogador. O Nonato não é o cara que tem o físico como destaque, né? O físico que a gente diz não é a força física, mas Sim. é a proteção, é o entrar na área e tudo mais. Não, com O Nonato é um certeza. jogador mais de passe curto e aproximação e chegada para receber, sabe? Aparecer no espaço vazio. E pelo lado do Patrick também, mais ainda, né? O Inter não tem um jogador, tanto que quem acaba entrando por lá muitas vezes é o Peglo, que é um jogador destro, pelo lado esquerdo, com aquela ideia, né, que eu acho bonito, né? O Cristiano Ronaldo, o Robin, o Messi, eu cito o Robin porque eu me lembro que isso surgiu ali em 2012, 2013. Robin e Ribéry naquele Bayern que ganhou tudo de todo mundo, eles tinham a cruzada pelo meio, pé trocado para entrar costurando. Mas, cara, é Robin Ribéry, é Messi, Cristiano Ronaldo. Não é o Peglo e o Caio Vidal, entendeu? Não é o Léo Chu e o Léo Pereira, sabe? Exatamente, Guardado as proporções. exatamente. O jogador de ponta ele tem que saber driblar para o lado de dentro ou de fora, não obrigatoriamente para chutar, mas para fazer um cruzamento para o centroavante que está lá para guardar, entendeu? Exato. Então, o Inter, para mim, ele agora, sem o Praxedes, que para mim era o jogador mais próximo de um meia que o Inter tinha, né, que saiu para o Bragantino, cara, o Inter está perdido. Então, ele se meio que tenta voltar umas casinhas lá para aquele time reativo do Odair, ou ele vai ficar completamente perdido. Só que para ser reativo, tu tem que, de uma certa forma, ter um pouco de velocidade. E aí é onde pecam o Thiago Galhardo e o Yuri Alberto jogando juntos. Talvez com essa proposta nova do Aguirre, que eu acho, também andei lendo um pouco dos trabalhos dele mais antigos, né, mais recentes, mas um pouco do passado ali, depois que ele saiu do Inter, ele gosta de jogar com um centroavante
e com uma linha de 3 atrás, um pouco parecido com o que jogava o Kudê, só que, claro, o Kudê jogava com 2 jogadores mais posicionados, mas é um time que se projeta um pouco mais, não é tão segurador de bola, retentor de bola, mas é um time um pouco mais vertical, busca criar jogadas e defini-las, que é uma coisa diferente do que o Ramires fazia, né? Que trocava bola, trocava bola, trocava bola. Então vamos ver como é que vai ser. Vamos ver como é que vai ser. Me surpreendeu também essa questão do Inter ter anunciado o Paixão, né, junto. Sim, ia perguntar sobre isso mesmo. Cara, é aquilo assim, ó, o problema do Aguirre 2015 foi o Fernando Pignatares. Eu até anotei o nome para não me perder, mas eu lembrei, acho que de tanto que eu li o nome dessa fera, que o Inter morria fisicamente e tudo mais, porque o Aguirre gosta de jogar com uma certa... o time um pouco mais projetado no campo de ataque, tentando roubar a bola, sair em velocidade e tudo mais. E eu, para mim, o Paixão vem para tipo assim, ó, vai vir o Pignatares junto com o Aguirre, então para não dar problema a gente pega e coloca o Paixão atrás ali, né, escondidinho, para dar os toques do que precisa na coordenação da preparação física, mas a gente sabe que de repente vai ser ele que vai fazer essa parte. Só que, claro, o Paixão já está com 70 anos, né, cara, ele é multicampeão, inegavelmente talvez seja um dos grandes preparadores físicos da história do futebol brasileiro. Mas já é um cara que tem um passado glorioso, mas nos últimos tempos já não tem aparecido tanto. Concordo totalmente. Estava no Bahia agora com o Roger Machado até metade do ano passado, tinha feito trabalho com a Chapecoense, com o Sport, então tu vê que ele já deu uma declinada na carreira, né? Claro. Volta para uma situação de coordenação, mas eu acho que é muito mais uma amostra para a torcida assim, ó, o Aguirre tem as suas questões, né, pecou um pouco quando teve aqui em 2015, mas a parte física, que foi o grande boom do Aguirre, ó, estamos trazendo um cara para dar uma estancada, para não se falar nisso, tanto que se falou muito mais na contratação do Paixão do que do Aguirre, né, o que é... Exatamente. É meio um contrassenso, mas eu estava até vendo, vi alguns comentários, também não vê essa contratação um pouco do Paulo Paixão, não só para a parte física, mas também como um nome forte dentro do vestiário? Com certeza, com certeza. Até porque o Inter não tem essa figura, né? Tava se falando agora que o Inter ia buscar um coordenador, me faltou o nome. Não é coordenador técnico, mas é como se fosse, né? Que é uma figura para ter um meio termo entre a direção e o Paulo Bax ali, né? E o grupo de jogadores. Aí se falou um pouco no Tinga, se falou no Pedrinho, comentarista lá do Sport TV. Nomes que são interessantes, nomes que me agradariam, porque tem essa questão do ex-jogador que tem uma flexibilidade na fala, né? E eu acho que aí é que está a grande questão desse modelo, dessa tentativa de mudar o modelo de jogo do Inter, o porquê de não ter dado certo. É porque tu não tem os jogadores podendo falar para alguém, né? Porque dizia-se nos bastidores que o Ramires era um cara muito mais tecnicista, muito mais estudioso, então ele entrava para dentro do vestiário, tinha uma salinha, um cantinho lá, fazia a parte das preleções dele e tudo mais, se juntava com o grupo, passava as informações, mas quem estava no campo no dia a dia era o preparador, era o auxiliar, então faltava um pouco esse elo, e eu acho que se falou muito essa semana que junto com o treinador ia vir essa figura. Não se teve anunciado essa figura, mas eu acho que o Paulo Paixão pode vir para ser um meio termo entre esse coordenador ali e essa fala, e também para estar no dia a dia, porque, cara, é um multicampeão, é um cara que tem história Inter, campeão Grêmio, do mundo Palmeiras, pelo Inter, né? Então é um cara multicampeão, né? Ele é tri da Copa Libertadores, eu tava lendo, ele ganhou com o Grêmio, com o Palmeiras e com o Inter. Então, cara, é um cara muito campeão, muito experiente. Total, cara, total. Multicampeão e com multitimes, né? Em vários times diferentes, né? Exato. Sim, não, eu vejo muito isso. Eu acho que ele tá chegando para ter essa sombra no preparador do Ramires, tipo, olha, tá ruim, muda isso, aquilo, mas também para ter um nome dentro do vestiário importante no clube, um cara de peso para tentar dar uma contornada nesse vestiário do Inter que tá bem grande, digamos assim, né? Mais alguma coisa a acrescentar, meu querido? Do jogo, não, mas uma característica que eu tava... Cara, eu não lembrava muito do trabalho do Aguirre, né? Mas lembrava, claro, que o Inter tinha sido semifinalista em 2015 ali, perdeu para aquele timaço do Tigres, do Ginac e do Rafael Sobis, mas eu fui buscar um pouquinho, assim, de questão de números e tudo mais,
ele teve um aproveitamento na casa dos quase 60%, que não é um aproveitamento ruim, né? Bem longe disso. Isso, exato. Só que o problema é que era um time que fazia muitos gols, mas sofria muitos gols. E isso a gente já viu no nosso passado bem recente, né? O time do Mar ali era um time que fazia muitos gols, mas sofria muitos gols. Exato. E para mim, o grande problema do Inter, fora a criação das jogadas, se dá na desorganização do sistema defensivo. Então, acho que ele vai ter bastante trabalho para trabalhar com esse grupo do Colorado. Concordo totalmente, até já começa com um pezinho atrás. Total, até porque a zaga do Inter hoje é o Cuesta e a Rapa, né? E quem tiver pronto, quem tiver inteiro. Ou quem não tiver expulso e quem não tiver feito cagada no jogo anterior. É mais ou menos por aí. Daqui a pouco vai faltar opção para botar ali. Uma coisa que me chamou a atenção hoje foi que quando eles mostraram ali os suplentes embaixo, cara, fazia vários jogos que o Inter não tinha 2 zagueiros suplentes. Porque, claro, estava sempre cumprindo suspensão e tudo mais. Então o Inter jogou com o Cuesta e o Lucas Ribeiro e tava o Pedro Henrique e o Zé Gabriel. Então, cara, foi meio engraçado, assim, né? Porque fazia várias partidas que o Inter não tinha pelo menos 2 jogadores ali para cumprir, para fechar a zaga, né? Então, cara, o Aguirre vai ter trabalho. Isso eu te garanto, Fernando. Com certeza. Ele deve ter sentido hoje, quando ele estava vendo os jogos lá nos camarotes do Inter lá, ele, cara, que bronca que eu fui me meter. Deve ter pensado, será que eu fiz certo? Tava quietinho lá no Uruguai, ali, né? porque tá curtindo umas praias boas que eles têm lá. Não, veio aqui se encrencar em Porto Alegre nesse frio danado. Mas vamos ver como é que vai ser. Eu acho que é uma boa aposta, não sendo uma aposta, claro, é um treinador já mais experiente, mas ele foi um treinador que foi campeão no início da sua carreira. Já faz mais ou menos 8 anos que ele não faz um grande trabalho. Claro, exato. Na Arábia, nos Emirados Árabes e tudo mais, mas, cara, aqui a peteca é mais embaixo. Mas é um cara que conhece um pouco mais do futebol brasileiro, do estilo de jogo, conhece um pouco mais a casa, e para mim é uma opção um pouco mais segura do que os nomes que estavam sendo ventilados. Tomara que dê certo, mas eu acho que ele vai ter bastante dificuldades. Concordo. Eu acho que é o melhor nome dos que tinham disponíveis. Vai ter muito trabalho, mas é aquela coisa, é aguardar para ver, né, meu querido? Aí, uma coisa última, né, Fernando? Cara, quando fale. Cara, tu não faz um contrato de 2 anos, né? E o Inter, de novo, tá fechando um contrato de 2 anos com o treinador. Mas será que ele viria por menos que isso? Claro, porque querendo ou não, nós já estamos no meio do ano, né? Mas, cara, faz um renovável, né? Se atingir uma meta simples, por exemplo, assim, entre os 8 primeiros do Brasileiro, tu renova... Vaga na Libertadores, nem que seja pré. Tá, fechado, assinamos aqui, entendeu? Mas, cara, 8, o Inter já botou uma bolada fora agora com o Miguel Ángel e será, de repente, tem uma possibilidade de botar uma outra... Cara, aí tu já começa a ver que os dirigentes são um pouco perdidos. Concordo, isso eu concordo. Mas, ao mesmo tempo, também, às vezes, não tem muita opção, muito o que fazer, tu fica meio que na mão dos técnicos, porque meio do ano é aquela coisa, né? É o desespero, né? É o desespero, exatamente. Mas, meu querido, acho que encerramos por aqui de Inter, né? Falamos sobre Inter e Ceará, sobre a Aguirre, projetamos que pode ser o Aguirre. Fecha a conta e passa a régua. E, né? Fechou. Exatamente. Fechou todas, então, meu querido Rodrigão. Muito obrigado pela participação falando aqui de Inter, né? Valeu, tamo junto, Fernando. Valeu. Então é isso, gurizada. Ficamos por aqui com o primeiro tempo desta edição do Dibre da Vaca. E, como você está vendo no vídeo aqui, seguidinho agora já começamos com o nosso segundo tempo, falando de Inter, Juventude e Esporte e do Grenal do futebol feminino. Rodrigão? Você substituído por um cara bem mais feio, né? Fica aí a mensagem. É verdade. Temos uma substituição aqui, mas não vai dar nem para reparar muito, sabe? Porque eles têm uma... Bem semelhante. Muito semelhante. Bem semelhante. Então, falou, gurizada, o primeiro tempo, como diz o narrador, né? Encerra o primeiro tempo. Valeu. Vibradores e vibradoras, estamos de volta com o segundo tempo do nosso querido episódio.
Dessa vez para falar, né, no segundo tempo da vitória do Juventude. Pois então, um gaúcho venceu, né, no Brasileirão. Juventude que fez 1-0 no Sport, gol de Matheus Peixoto. O jogo foi assistido pelo amigo aqui, enquanto vocês podem ver que aqui ao lado, ou aqui do lado, já não sei para qual lado eu aponto na tela, né, o nosso Ah, querido também não. Rodrigo Cordeiro está um pouco diferente, né? Já deu para ouvir, até a voz está diferente, né? Opa! Denilson Flores, seja muito bem-vindo ao segundo tempo do Dibre da Vaca. Meu querido amigo Fernando Aifter, muito obrigado, né, por este segundo tempo, né? E eu fiquei incumbido de ver o Grenal, né, feminino pelo Brasileirão, né, A1, onde o Inter venceu por 2-1, né? E eu vou falar um pouco desse jogo que foi transmitido pela Band, né? Muito obrigado, Band, por ter transmitido esse jogo. Vamos lembrar aí que o Dibre sempre tenta trazer o futebol feminino, mas a maioria dos jogos são durante a semana em horários que não são muito permissíveis de se assistirem, né? Geralmente umas 15 horas, 16 horas, e a galera do Dibre, né, tá trabalhando e não pode acompanhar, mas este jogo eu pude acompanhar, uma bela partida, e daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre o jogo. Mas então, Cara, meu querido... só um adendo, só um Fale, adendo. gente. Como é bom não ser o apresentador em alguns momentos. Isso hoje Ah, é é bom, né? contigo. Hoje Ah, é é bom, contigo, né? ó. É Ah, é bom, bom. mas olha só, é bom. Não é apresentador, mas tá aí se fazendo de Silvio Santos, né? Mas olha só. Não, mas eu não consigo imitar o Silvio Santos. É só o Zuki, né, que consegue. Não, o Zuki, ele consegue cada coisa impressionante. Mas então, meu querido Danny Boy, vamos então, já que o amigo está aqui, né? Vamos... Não, mentira. Mentira, azar é teu. Tu não quer apresentar, então vamos começar pelo Juventude no Brasileirão masculino, né? Vai lá, hoje é tu que manda. Acho bom mesmo, também tu sabe. Juventude que fez 1-0 no Sport, aquele joguinho típico de Caxias do Sul, da Serra Gaúcha, aquela neblinazinha aqui, ó, os narradores e comentaristas adoram. Deve ser uma delícia ter que narrar e comentar um jogo assim que tu consegue ver parcialmente a partida, digamos assim, né? Mas Ou quase enfim, nada. ou quase nada, né? Pois então. Mas enfim, o Juventude contra o Sport foi um jogo interessante, mas fraco tecnicamente. Eu digo interessante mais pelo que, digamos, eu estava esperando desta partida, que eu vejo o Juventude como um time fraco, que vai realmente brigar pela ponta de baixo da classificação, e o Sport um time que vai brigar dali para o meio também, não muito acima disso. Então, dadas as expectativas criadas por mim mesmo, Sério? barra Fernando Sério? Eichler. Sério que tu tinha expectativa por Juventude e Esporte num domingo em Caxias do Sul, às Claro 20 que eu horas tinha. e 30 minutos, tu esperava um bom futebol. Claro que eu esperava. Jogaço. Jogaço. Cara, para Então quem tá. assiste, para quem comenta jogo do Grêmio aqui, Triste. triste, né? Mas enfim, para quem comenta jogo do Grêmio, Esporte, Juventude Esporte, foi um jogo sim interessante. Eu achei, comentando mais pelo lado do Juventude, pelo lado do Gaúcho, principalmente no primeiro tempo, uma atuação não muito boa. A Juventude sofreu muito para o Esporte conseguiu atacar mais que a Juventude em boa parte do primeiro tempo, mas não conseguia converter essas chances, não criava chances claras de gol, tinha uma certa pressão do meio para a intermediária, mas não conseguia chegar muito na área do time caxiense. Com isso, o Juventude foi para o intervalo. No segundo tempo, acabou tendo uma mudança mais de, talvez de ideia, assim, a formatação tática era a mesma, mas pressionando um pouco mais a equipe do esporte. O Juventude começou a ir para cima, começou a atacar mais pelas laterais e teve um gol, né? Como é que eu vou dizer, né? Que a gente costuma dizer aqui que normalmente é um gol de Inter que o Juventude fez, que é o Ah, é? famoso gol cagado. O famoso gol cagado, uma bolinha cruzada na área, aquele bate-rebate maluco ali e tudo mais, e sobrou nos pés de Matheus Peixoto, que concluiu para o fundo das redes, sem muita força, mas o suficiente para deslocar o goleiro, que estava bastante encoberto. Eu queria também citar um pouco a atuação do William Matheus, lateral esquerdo.
Juventude trabalhou bastante pela lateral esquerda, bastante o ataque. As principais chances de Juventude se criavam pelo flanco esquerdo, pelo corredor esquerdo, e o Juventude, pelo meio, não conseguia produzir ali. O Chico, o grande Chico, né, o sul-coreano, acho, Chico, tava, tava com dificuldades na armação de jogada pelo meio, e aí a Juventude começou a explorar mais as laterais, como eu falei, principalmente pela ponta esquerda, com o William Matheus, e acabou chegando no gol. Foi uma vitória extremamente importante para o Juventude, que ainda não tinha vencido na competição. Então, com a vitória, conseguiu subir, acho que está em 14º, confirmar aqui na tabelinha. Acho que o Juventude é o 14º colocado, com 5 pontos agora. Uma posição atrás do Inter, né, que também tem 5 pontos, mas enfim, né, o futebol gaúcho tem deixado muito a desejar nessa Série A do Brasileirão. Enfim, pessoal, o jogo do Juventude eu achei um jogo ok. Para quem tem visto jogos do Grêmio, foi bom poder ter assistido um jogo diferente para comentar aqui, porque, né, de desgraça já chega, né? Que barbaridade! Mas sincericídio é complicado, né? Mas enfim, meu querido Danny Boy, Denilson Flores. E o Grenal feminino? Como foi o Grenal feminino? Como que o amigo assistiu a esta partida? Cara, primeira coisa que eu assisti com os olhos, né? Primeira coisa que a gente faz assim, como? Com os olhos, né? Primeira coisa. Ah, que engraçadão. Mas, meu querido, foi 2-1 pro... Cara, o Grenal feminino, então, foi 2-1 pro Inter, né? Os gols foram da Fabi Simões e da Mileninha pro Inter. E pro Grêmio, quem fez o gol foi a Laís Estevão, né? Então, o Inter saiu na frente no primeiro tempo, o Grêmio empatou no segundo. E aí, no final do segundo tempo, o Inter fez um gol aí, contando com uma falha da goleira Raíssa, né? Que acho que deve ter assistido o Paulo Vitor, né? Na semana passada e fez um pouco parecido ali, falhou, enfim. Mas, assim, eu vi assim, dois tempos um pouco distintos, sabe? Primeiro tempo, assim, no total do jogo, o Grêmio foi. Não sei dizer se foi melhor, mas o Grêmio feminino teve mais posse de bola, teve mais controle do jogo, mas é aquilo que a gente fala até do masculino, dos times masculinos, né? Aquele controle improdutivo, né? Que não consegue criar alternativas, não consegue criar jogadas, né, para que as atacantes Sim. pudessem fazer os gols. Tanto que no primeiro tempo, né, até no primeiro minuto de jogo, o Grêmio teve uma oportunidade depois de um cruzamento, né, a atacante do Grêmio cabeceou para fora. Na sequência, né, a Mai, né, até se não me engano é a camisa 10 do Grêmio, teve uma grande oportunidade que ela recebeu, e aí ela foi tentar o chute, mas o melhor era ela tentar ter driblado a goleira, enfim, um erro ali na hora da avaliação da tomada de decisão, melhor dizendo. E aí o Inter, né, uma equipe mais experiente, mais forte fisicamente, né? Eu vejo que o Inter é uma equipe mais madura hoje. O Grêmio é uma equipe que fisicamente é mais franzina, tem jogadoras, né, que são mais leves. E a Fabi Simões, por exemplo, que fez o primeiro gol, ela é uma jogadora muito forte, né? E tecnicamente ela é muito boa jogadora. Foi assim o primeiro gol, né, da partida. Ela recebeu na frente e aí a marcadora dela era a Pribac, né? Quem acompanha futebol feminino sabe que é uma meia, né? De qualidade, mas estava improvisada pela lateral direita. Então ela não tem muito esse cacuete. Ela tentou dar o bote, mas não quis fazer o pênalti. A Fabi Simões acabou levando, ganhando da zagueira e aí chutando na saída da goleira fez um belo gol. Aí o Grêmio continuou, né, com a marcação, continuou tentando jogar em cima, talvez ali por não contar com a Pribac pelo meio. O Grêmio apostou muito para jogadas pelos lados, né, pelas laterais. O Grêmio apostou muito em cruzamentos, né, tanto no primeiro tempo quanto no segundo. Até o gol do Grêmio de empate vem de um lateral, não, desculpa, de um cruzamento lateral na parte pelo lado direito, né? Tenha um passe dentro da pequena área ali e na sequência a Laís só encostou sem goleira, né? Enfim. E Sim. depois, né, contando com a falha da goleira do Grêmio, ter fez o gol. Mas assim, um Grenal muito bem disputado, né? As duas equipes jogando de uma forma assim, que queriam buscar o gol, né? Várias
vários momentos, né, na transmissão da Band, né, falaram lá que no próximo ano vai ter uma competição onde só uma equipe de cada estado vai poder participar. Então, daqui a pouco Eita, também tem essa questão de quem chegar na frente da dupla Grenal feminino vai disputar esse campeonato. Agora eu não vou, infelizmente, eu não vou acabar lembrando aqui, né, qual é a competição. Acho que é Supercopa, alguma coisa assim, mas se não for, me desculpem, até não sim. acabei não anotando mesmo, porque eu fiquei acompanhando o jogo porque foi muito bom, cara. Já foi muito melhor do que acompanhar o Inter à tarde e o Ah, Grêmio na pois semana é. passada, tá? Porque eu vi os jogos, vi o jogo do Inter também contra o Ceará, enfim, vocês já conversaram no primeiro tempo. Mas assim, foi muito bom o Grenal feminino e foi disputado no detalhe, né? E aí até como, se eu não me engano, a Fabi Simões falou no, na entrevista, né, pós-jogo lá para a Band, que Grenal não se joga, né? Grenal se ganha, e realmente foi isso que aconteceu. O Inter foi mais... O Inter soube sofrer, digamos assim, né? Eu não gosto dessa frase, mas foi um belo jogo e onde o Inter no detalhe acabou vencendo, mas qualquer uma das equipes poderiam ter vencido. Embora para mim o resultado mais justo seria o empate, mas né, no futebol não, às vezes não existe justiça, né? E sim Exato. quem é mais competente. Então as gurias coloradas foram mais competentes nesse jogo e acabaram vencendo e hoje estão aí com 27 pontos, né? Elas que estavam empatadas com as gurias gremistas também com 24 pontos. O Grêmio estaciona com os 24 pontos e as gurias coloradas foram a 27 pontos e subiram na tabela do Campeonato Feminino A1, né? Mas é isso, cara, né? Então, eram mais esses destaques, assim, dos jogos, né? O Grêmio teve Claro. mais posse de bola, mas não teve tanto volume como o Inter teve. O Inter soube jogar aí nas falhas do Grêmio e venceu, e portanto, foi assim, uma bela partida. Eu não vi o jogo do Juventude, mas eu acredito que o jogo feminino tenha sido muito melhor que o jogo do Juventude. Só por Ah, disso não tenho dúvidas. só esse porém, cara. Mas é Cara, isso. eu sei que a alegria do gremista nessa nossa semana foi o masculino não ter jogado, né? Foi, exatamente. Exatamente, Porque né? perdemos no feminino e o masculino não jogou, então, né? Tá bom. Foi meia desgraça, porque se o masculino jogasse, a desgraça seria completa. A gente não tem nenhuma dúvida disso, né? Olha, no atual momento, não, nenhum, né? E só para lembrar de 2017, quando os times do Grêmio, quando as equipes do Grêmio masculino e feminino voltaram, né? Sim, Tivemos já 11 grenais, 7 vencidos pela equipe do Inter, né? Que é mais experiente, né? Digamos assim, sim. no Campeonato Feminino, tanto que o Inter, né, já ganhou aí gauchões e o Grêmio ainda trabalha para isso. Mas é isso, meu querido. Eu acho que não tem tantas coisas mais assim para dizer. E ficar esse agradecimento à Band, né, que transmitiu o jogo feminino, que às vezes, infelizmente, não pelo horário, não é muito, não tem Acessível, né? não é acessível, né? Mas esse horário 20 e 30 do domingo foi bem Ajuda interessante bastante. mesmo, ajudou bastante. E meu querido, Então, tem algum destaque? Olha aí. já roubou a apresentação do programa, né? Olha aí, olha aí. Não, vai lá, vai lá. Desculpa, é a força É do a força hábito, do hábito. é a força do hábito. Sim. Mas eu que te pergunto, meu querido, mais algum destaque sobre o Grenal feminino? Cara, sobre o Grenal feminino era isso, mas eu tenho um outro destaque de um outro Olha esporte aí, que eu gosto muito, aliás. manda. Posso? Me Pode? permite? Porque hoje é tu que Permito? manda. Permito, vai. Mas olha Tá só. liberado. Cara, assim, ó, eu gosto muito de lutas, né? Eu acho que eu nunca falei Sim. aqui no Dibre, mas eu gosto muito de lutas. Eu gosto de MMA, eu gosto de boxe, sei lá, eu gosto de luta. Tendo uma porradaria que, né, que, entre aspas, não é violência, eu gosto. E, cara, o Anderson Silva lutou depois de se aposentar do UFC, né? Enfim, ele lutou boxe na madrugada de sábado para o domingo, né? Ele lutou contra, eu anotei aqui, contra o Júlio César Chaves Júnior, né? Ele que é filho do Júlio César Chaves, que é um boxeador mexicano
já com quase 60 anos, que é muito famoso, né? E assim, o Júlio César Júnior aqui, ele é da escola do boxe, né? O Anderson Silva lutava o MMA, já lutou boxe, né? Muitos Sim. anos atrás. E o Anderson Silva lutou e ganhou, cara. E assim, Caraca, olha aí. eu sou muito fã do Anderson Silva, sim, do Anderson Silva, do Vanderlei Silva, do Minotauro, do Minotouro, sabe? Tem o Belfort também. Cara, eu gosto desses caras aí das lutas. E hoje tem uma galera boa também, tem o Charles do Bronx, que é uma nova geração aí. Ah, eu não vou lembrar de uns outros também que são muito bons e é muito legal de assistir as lutas deles, cara. Eu não vou me lembrar, infelizmente não vou lembrar, mas um dia vamos trazer aqui, tentar trazer uma galera da luta Vamos, aí vamos. pro Dibre, porque estamos abertos, né, para esse Claro. trabalho. Mas é isso, e um detalhe, né, do Anderson Silva é que, se eu não me engano, agora eu não me lembro quantos rounds foram, mas os dois primeiros foram aquela coisa meio tipo, vamos dar uma lutinha, fazer um espetáculo mais ou menos, e o Anderson Silva sempre com maior destaque, né? E o Anderson Sim. Silva aqui, se eu não me engano, é mais velho, desculpa, mais velho que o Chaves Júnior aí. E o Anderson Silva, né, curiosidade, ele foi treinado pelo Luiz Dória, né, que a galera que curte lutas e tal, e boxe, sabe que ele por muitos anos treinou o Acelino Popó Freitas. Então Mas olha o só. Spider estava muito bem, como eu posso dizer, me fugiu a palavra, Tá mas muito bem estava muito bem assessorado. assessorado, exatamente, uma pessoa que sabe muito, né, de boxe, e aí o Anderson Silva Exatamente. deixou o Anderson Silva deixou em aberto, né, se pode lutar boxe de novo, e daqui a pouco vai explorar um jiu-jitsu, alguma outra coisa, então eu espero alguma coisa que o Anderson Silva faça daqui a pouco, porque eu vou tentar assistir, como eu não consegui assisti-lo, né, lutar boxe, Sim. mas eu gosto muito de lutas e eu De queria luta. falar sobre o Anderson Silva, que é um dos principais nomes do esporte, né? Com Enfim, certeza. cara, Anderson Silva, cara, que loucura. O Dibre não Ó, é só futebol. não é mesmo, né? Não é mesmo. Enquanto o Dani é da luta, eu sou do tênis, né? Então, o Dibre é Sim, multi-esportes. O Dibre é multi-esportes. Tem outros integrantes também que são da NBA e da NFL. Então, olha, o Dibre é eu gosto também da multiesportivo. NBA. Eu gosto muito da NBA, né? Claro, eu gosto mais do Sim. Papai Lebrão, evidentemente, né? Eu torço mais pela figura dele também. Mas, e da NFL, cara, eu gosto também, mas eu tô aprendendo, assim, regras, Sim. essas coisas assim, ainda tô aprendendo. Mas eu gosto Sim, também. mas o forte é a luta e o futebol mesmo. Cara, a luta. Eu queria, é que assim, eu queria lutar, eu queria fazer tipo assim, vamos fazer um treinamento, assim, Sim. uns 90 dias de treino e vou lutar com alguém aí, cara. Eu queria ter essa sensação. Vou perder? Quem Sim, sabe? vou apanhar? Provavelmente, mas eu gostaria de me aventurar nisso. Em algum momento da minha vida eu farei isso, aliás. Acertando um socão, dá uma feliz já. Cara, um socão bem dado não precisa de mais nada. Tá bom pra mim? Fechou todas, né? Então, Cara, mas é isso, cara. Um grande é abraço aí pro Anderson Silva. feitor, então, meu querido. Acho que encerramos por aqui, então, o nosso episódio do Dibre da Vaca. Episódio um pouco É tu que diferente sabe. do É tu que convencional. sabe. Não, seu amigo não. Seu amigo tem mais alguma consideração sobre o Grenal, sobre luta ou algum outro esporte? Cara, eu tenho consideração até sobre a vida, mas aí vamos deixar para um outro momento, né? Vou deixar Dibre para outro vida. momento, né? Deixar para outro momento, né? Só então, aproveitando aqui a deixa e mandar os meus. Como é que é? Minhas condolências, digamos assim, para o meu amigo Cauã Domingues, que inclusive já participou aqui do Dibre em outra data, pois seu querido time do Brooklyn Nets tomou ontem na NBA, foi eliminado do playoff no jogo 7. Oh, que Uma triste. pena, o papai Duran jogou muito, mas não foi suficiente. Então, meus queridos, era isso, né, por este episódio. Não teve o Grêmio masculino, né? Feminino também decepcionou, né? É complicado ser Foi, gremista. Tá ficando foi, complicado ser gremista, mas as gurias do foi, Grêmio estão jogando bem melhor que o guris, né? Então, fiquemos com as meninas do Grêmio feminino, né? Deni, muito obrigado pela participação, meu querido.
Cara, eu que agradeço, né, o convite. É bom agradecer mesmo, né? Tá ficando meio raro esquecer essas participações, né? Espero voltar em algum momento. Também esperamos. O convite está sempre aberto, a casa está sempre aberta, pode quando quiser. Obrigado, eu me sinto em casa aqui. Eu me sinto muito lisonjeado quando vocês lembram da minha pessoa. Mas só um detalhe, né? Que agora na próxima rodada, não, isso tu que pode falar, tu que é o apresentador. Que na próxima rodada do futebol masculino internacional enfrenta a Chapecoense lá na Arena Condá, né, na quinta-feira, dia 24 de junho, às 19 horas, enquanto o Grêmio recebe na Arena o Santos, né, Que às venceu o São Paulo. 21h30, venceu São Paulo no Clássico Sansão. O jogo é também na quinta, dia 24, só que às 21h30. Então, seja o que Deus quiser para a dupla Grenal, porque a coisa tá feia, né, pessoal? Então, era isso. Vou fazer um sinal para a dupla Grenal. É isso aí, né? O sinal mesmo que está complicado. Então, pessoal, antes de encerrarmos aqui definitivamente, né, não se esqueçam da Betsul, né, pessoal? A nossa querida Betsul, apoiadora aqui do canal. Para se cadastrar no site, clique no link aqui embaixo da descrição, preencha o cadastro com as suas informações. Após, deposite pelo menos R$ 20 do site, aguarde ser compensado e pronto. O amigo já pode fazer a sua apostinha, sua brincadeirinha e, quem sabe, fazer uma grana no site. E não se esqueçam também de se inscrever aqui no canal, clicar no joinha aqui embaixo, compartilhar o vídeo e comentar o que você está achando dos nossos vídeos e da dupla Grenal. Pessoal, um abraço, valeu!